Boa noite, pessoal. Aguardar aqui um pouco as pessoas entrarem. Boa noite, Késia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu aceitar aqui o convite do meu convidado. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Carol. Ah, que legal, vendo muita gente bacana aqui, que a gente conhecia. Doutor João Carlos Gadelha, psicólogo. Como é que vai, meu amigo? Tudo Boa bem? noite, Diego. Muito bem, meu amigo. Muito agradecido por esse convite, viu, meu irmão? Não, quem agradece sou eu, acima de Hum, tudo. tá. Pessoal, como sempre, deixa eu me apresentar e fazer um pedido a vocês. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, sou psicólogo, professor de psicologia, sou um entusiasta por psicologia, pelo crescimento profissional, por psicólogo viver de maneira digna. E a gente vai fazer essa live hoje com o João Carlos, porque a impressão que eu tenho é que João Carlos vive de maneira digna. E, pessoal, o pedido que eu faço é o seguinte: compartilha essa live com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem. Meu amigo Rodrigo, como é que vai? Compartilha com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem. Hoje teremos informações muito importantes. Hoje vocês vão ver na prática. Vocês viram nas últimas lives pessoas que estavam ali meio que iniciando, né, essa vida a partir do QRT. E hoje você vai ver alguém que já tem aí 6 ou 7, João? 6. 6 anos, Acho que 6 anos. né? Assim, muito tempo. É uma pessoa assim com um vasto tempo de experiência. E a gente É, vai ver como é que tá a vida de João Carlos, tá certo? Então compartilha, eu vou fazer isso agora. João, por gentileza, compartilha aí com vários profissionais que você puder, claro, claro. certo? Porque isso sempre ajuda as pessoas a poder estar acompanhando o nosso trabalho, a sua história. Isso vai sempre agregando bastante as pessoas, ok? Eu Claro. selecionei aqui umas 30 pessoas, mais ou menos, e compartilhei. Você encerrar. Pessoal, e por gentileza, façam a mesma coisa. Isabel, faça isso. Joyce, compartilhe aí com o pessoal, que é justamente o pessoal poder conhecer um pouquinho da história de João Carlos. João Carlos, ele na verdade, ele é um mito aqui em Natal, né? Todo mundo conhece João Carlos, todo mundo sabe quem ele é, mas eu vou deixar que o próprio se apresente e conte a sua história. João, vamos lá. É com você. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Ouvindo? Tranquilo. Pessoal, vou me apresentar. Meu nome é João Carlos Gadelha Lopes, né? Eu sou formado em psicologia, fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental, fiz mestrado em psicologia, né? E, de fato, né, eu conheço, como o Diego estava falando, dos profissionais que, de fato, eu conheço. Eu tive uma ascensão muito rápida na minha carreira, né? Eu tive uma ascensão que eu consegui, de fato, eu digo hoje, né, eu consigo viver dignamente da psicologia, né? E eu tenho, de fato, uma boa quantidade, né? Eu vivo exclusivamente do consultório, tá? Eu não vivo essencialmente de outras atividades. Fui eh, sou professor também de cursos de pós-graduação e de formação, e hoje também empreendo, né? Assim como o Diego, né? Também faço empreendimentos, eu sou sócio, né, da Afectiva. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né? E de fato contar tudo que vocês quiserem, todas as dúvidas, enfim, o que eu puder, estarei muito disponível. João, que história é essa de 80 pacientes? Nos conta aí, teve gente, ó. Eu recebi mensagem no direct dizendo que você era louco, dizendo que isso não era possível, que não tem como, que você não vive, que você não come, que você não se diverte. Me conta É, aí essa história. é quase aquela brincadeira, né? Acho que era do Globo Repórter dizer onde é que ele vive, né? Como é que ele come, Exatamente. né? Isso. Exatamente, tá desse jeito. Eu recebi tudo isso hoje no direct. A galera, assim, gente dizendo que era mentira. Ah, mentira. Não tem como não. Particular, mentira. Não tem como. Na, na verdade, eu nunca atendi para o plano de saúde, né?
E até onde o último dado que eu tinha, na verdade, não eram 80, eram 92 pacientes ativos, né? Se não me falha a memória, né? Então, O dado que eu recebi estava errado. Não é, estava correto. então muitas pessoas elas têm muita dúvida, né, de fato de como conseguir fazer isso. E eu digo a todo mundo que isso nada mais é do que habilidade no sentido de você aprender. Tá? Quando a gente fala, né, as pessoas automaticamente não encaixam, porque elas pensam o seguinte: como é que você atende 92 pacientes? Eu digo, olha, eu disponibilizo 60 horários semanais. Eu falei que são 92 pacientes ativos. Você tem pacientes em follow-up, né? Você tem pacientes que vão vir uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Vai ter pacientes que vão vir quinzenal, tá certo? Seja por uma questão do próprio tratamento, por alguma questão de alguma limitação. Mas eu digo para todos vocês, né, que eu nunca atendi por plano de saúde, eu atendo exclusivamente particular desde que eu iniciei. Então, de fato, até onde eu me lembro, né, só se houver alguma atualização, mas esse era o número, né, e de fato já constituía também fila de espera para atendimento. Olha só, hoje são quantos atendimentos semanais hoje que você atende? 60. 60 atendimentos 60, semanais. 60. Antes eu dava aula, né, no final de semana e à noite. É, Dessa vez eu você decidi dar um não break. quer dar aula, não quer dar aula mais nem para mim, João Carlos. Eu quero, tá? Mas às vezes eu convidei, não, porque tá difícil, porque tem que sair, tem que. Mas tá certo, amigo, tem que aproveitar a vida. A Tem que gente viver, trabalha para né? viver, e não o oposto, né? Isso, E não não, vive para não trabalhar. viver para trabalhar. Isso. Mas, João, me conta um pouco, vamos entender, tá? Porque, assim, quando a gente pensa nesse número, poxa, 60 pacientes, 92 pacientes, deve ter muita gente aqui achando que isso é um absurdo, ou achando que a coisa não tem como chegar a isso, que é muito complicado e tal. Deixa eu entender a sua história. De onde foi que você partiu, certo? Como é que a coisa começou e como é que você chegou a isso? Vamos compreender um pouco essa dinâmica, essa lógica, para ficar claro para todo mundo por como você chegou até aí. Se quiser, eu conto a história da minha vida todinha. Mas, assim, se você for ver, tá? O que é que eu acho que acaba por interessar as pessoas, né? Pontos que eles são de maior desenvolvimento. Quando eu fui fazer a faculdade, né? Eu fui fazer a faculdade muito desacreditado pela minha própria família, né? Eu digo a todo mundo, eu acho que isso é uma história que grande parte das pessoas, né, acaba acontecendo. E eu nunca quis outros cursos, de fato, eu quis psicologia. E muito rapidamente eu me encontrei na abordagem que eu queria, né? Não que essencialmente só essa abordagem que vai dar certo, mas era abordagem analítico-comportamental e eu já gostava muito e eu disse, a partir de agora tem que ser assim. E eu dizia a todo mundo que eu queria pegar experiência. Então eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo. Posteriormente, quando eu estava chegando mais no meio do curso, ainda fui, né, monitor também da matéria de terapia cognitivo-comportamental e análise experimental do comportamento. Então, eu fui me acostumando, de fato, a ter muita demanda. E um dos pontos que eu noto que eu tive muita, modesta parte, mas eu tive muita distinção, foi com relação aos estágios supervisionados. Eu me lembro que muitos colegas, né, alguns colegas, eu tinha essa condição, né, por morar em casa, né? Então eu tinha a condição de praticamente de sair de um estágio, né, e de tentar atender o máximo que eu pudesse. Então eu me lembro que era exigido no mínimo 5 atendimentos, né? Eu atendia quase 40 durante o estágio supervisionado. Eu pensava, eu tenho que pegar a mão Durante o estágio você atendia 40. durante o estágio de 40. Tá, Exatamente. Então assim, eu vivia dentro da clínica escola, tá? certo. Sem associar que eu já vinha adquirindo experiência de escola, já vinha adquirindo experiência de empresa, eu já vinha adquirindo experiências comunitárias. Então, então isso facilitou muito a minha vida. Minha vida no sentido profissional, porque eu cheguei muito. Quando eu cheguei para o mercado de trabalho, eu já sabia como as coisas funcionavam, né? Mas, assim, tinha alguns pontos que ainda esbarravam, não era muito novinho. Eu me formei muito cedo, né? Então, de fato, João, você está com quantos anos hoje? Desculpa perguntar, hoje, já que você falou que não vinha. hoje eu tenho 29 anos, eu tenho menos de 30 anos. Né? Então, eu Certo. me formei muito novinho. Eu digo muito novinho porque geralmente a gente imagina um psicólogo de barba branca, né? Essa é a imagem que a gente tem, né, de um psicólogo. Então, eu tive alguns fatores de limitação, não posso, né? Mas
isso tudo, esse processo era muito, e a gente, eu e o Diego, a gente vinha conversando muito, né, sobre esse aspecto, muito ligado também a processos de resistência, né? Mas isso era algo muito, porque assim, era muito intrigante, né? Você olhava e dizia assim, poxa, a terapia, de verdade, eu acho a terapia comportamental cognitiva linda, né? Mas eu olhava e dizia assim, poxa, mas não funciona em alguns casos, né? Assim, não há adesão em alguns casos, né? E o que me chamou a atenção era muito mais esse aspecto da adesão. E como eu já tinha tido muita experiência, eu fui tendo contato, de fato, com todo esse aspecto da literatura, né? Isso, de fato, foi facilitando bastante. E essa capacidade de formar vínculo com os pacientes. E assim, pessoal, eu tomei muita bomba no começo, porque o Diego deve lembrar, eu era muito técnico. Isso aí, pensamento automático é isso, pensamento, emoção é isso. Né? Eu sempre fui muito técnico. Então, o que é que eu notei? Se eu fizer desse modo, eu quebro o vínculo com o paciente. Mas se eu não tiver o mínimo disso, o paciente ele não consegue confiar em mim. Essa era a vertente. Então, eu fui tentando equilibrar esse processo, tá certo? Até o momento em que eu fui encontrando ali mais ou menos uma coisa fina, né? Mas eu me lembro muito, pessoal, eu acho que no meu primeiro semestre, né, que aquelas matérias propedêuticas, né? Tinha sociologia, filosofia, eu me lembro de chegar em casa arrasado, eu dizia a todo mundo, eu quero desistir do curso, do fundo do coração. Foi quando eu conheci a análise experimental, eu conversava muito com o Diego, uma vez o Diego me deu uma carona também, tá? A gente foi conversando bastante. E eu fui me motivando, né? E nesse processo eu fui vendo que parece que esse processo de esperança, né? De você se enrustir de esperança, parece que ele é algo muito saudável, né? Eu até comentava muito com o Diego. Eu ia dormir à noite, pessoal, me imaginando dando certo. Eu me imaginava, eu deitava à noite assim, imaginava como se fosse um filme, né? Dando certo, eu vivendo, né? Eu conversava muito com minha namorada. Às vezes bate aquele momento que você fica muito desesperançoso, poxa, não dá certo, né? E sem contar que existia também ali em paralelo, né? Muito da falta de suporte familiar, né? Eu digo a todo mundo, né? Todo mundo tem alguém que é psicólogo, deu suporte, né? Deu suporte, ele não é só a função de suporte, ele também precisa, né? Sim, sim. Então, de fato, eu precisava muito. E eu me lembro mais, quando eu peguei meu CRP, a primeira coisa que eu pensei, eu tive um pensamento automático bem disfuncional, né? Eu pensei, pronto, agora eu estou oficialmente desempregado, né? Porque eu imaginava assim, antes eu era estudante, eu estava nessa condição. E havia uma aposta, né? De algumas pessoas realmente que de fato não daria certo. Aposta de Então, que não daria certo. Entendi bem. é isso, a aposta, de fato, de alguns familiares e até de alguns amigos, era que de fato não daria certo. Mas eu comento muito isso com meus amigos. Eu me lembro que eu vi uma matéria, acho que era nos anos 2000, e tinha dizendo assim, que a depressão seria o mal do século, né? Então, assim, eu me lembro que eu cheguei em casa comentando, minha mãe, eu digo a todo mundo, minha mãe sempre foi uma pessoa. Pronto, minha mãe achava a psicologia linda. Então, o que eu podia fazer, minha mãe dizia, tá feito, tá lindo. Para minha mãe, mas era genuíno, não era por nada, era muito genuíno. E assim, na minha cabeça, por mais que eu estivesse desesperançoso, lá dentro, lá no fundo, eu ficava imaginando, como é que pode, assim, você ter tanta demanda social, mas os profissionais não conseguirem viver bem. Isso na minha cabeça era incompatível. Eu tenho um irmão mais novo, eu me lembro que eu chegava a questionar para ele, né? Como é que você não consegue viver de algo que você tem muita. Porque em teoria você tem muita busca. Se tem pessoas sofrendo, você tem pessoas que estão prestando serviço. Isso é a natureza da prestação de serviço. E às vezes eu comecei a perceber que parecia que a psicologia, por ser uma profissão muito nova, ela ainda era um baby, né? Um baby em que sentido? Como a internet, né? As coisas não estavam, as pessoas não conheciam muito bem, né? Ah, as pessoas não conseguiam enxergar muito bem vantagens em fazer psicoterapia. Eu acho que Sim. esse é o ponto. E de fato eu era muito devoto, né, esse tipo de processo, fazia especialização, estava sempre conversando, sempre procurando várias formas e de fato eu comecei a notar que as pessoas quando viam, principalmente a partir da terceira ou quarta sessão, as pessoas se motivavam muito, é tanto que minha taxa de desistência dos acompanhamentos, depois de um tempo, ela começou a ficar muito baixa, A, né? a retenção começou a ficar boa, né? Que é aquilo que eu falo Atenção. sempre sobre a questão da retenção.
Mas só para deixar claro para as pessoas, né? Quando a gente fala em retenção, né? Parece que assim, não tem nada a ver com me beneficiar, não, né? No sentido, eu acabo me beneficiando sim, porque de fato eu estou prestando serviço, mas a retenção eu converso muito com os alunos, tanto de supervisão, né, quanto também alunos mesmo de pós-graduação. É, é você dar a oportunidade e a capacidade dessa pessoa de melhorar. Porque se ela. Pensa o seguinte: é como uma experiência. No momento em que você trava uma experiência, todas as outras que eram decorrentes dela, elas acabam também não existindo. Agora, se eu disser para vocês, no caso, você resolve o problema de todo mundo? Não, não resolvo, não consigo resolver porque eu não sou a máquina. Mas assim, eu noto que mesmo às vezes não conseguindo, porque os casos de fato são difíceis, e aí também tem uma questão de um viés também de seleção de pessoas que chegam até mim, eu noto que as pessoas elas confiam, as pessoas veem que de fato eu tento. As pessoas veem que de fato, apesar das pessoas veem que eu tenho uma determinada idade, elas conseguem estabelecer confiança, mesmo com pacientes que são muito difíceis, mesmo com pacientes que já vieram de 10 ou 15 psicólogos, mesmo com pacientes que já vieram de 9 acompanhamentos psiquiátricos, que já viajaram para fora do estado. Então, eu de fato noto que isso tudo foi se estabelecendo e minha vida ela foi se montando em cima em cima dela. Logicamente que não foi fácil. Não tenho como dizer para João, vocês. pessoal, quem quiser fazer perguntas, aproveita, tá? Faz perguntas para João Carlos, para poder a gente entender melhor essa história dele. João, você foi, né, você foi o primeiro aluno do QRT antes de existir o QRT. Uhum. Por quê? Vou explicar rapidamente e deixar que João fale. João foi meu aluno, né? João foi meu aluno na graduação. E eu vi que João não tinha jeito para coisa logo no primeiro ano. Então, no primeiro ano, ele realmente já se interessou por análise experimental, terapia cognitiva, que eram as matérias que eu dava. Ele estava sempre muito próximo, sempre muito junto. Não é isso? E eu fui percebendo que João ele foi fazendo esse desenvolvimento, eu discutia sobre muita coisa. Nessa carona, inclusive, essa carona ela é bem simbólica, porque João ele te recebia umas informações específicas de alguns professores e eu fui trazendo nessa carona informações diferentes. Você lembra dessas informações, João? Rapaz, se eu for listar aqui, eu acho que a gente vai perder a noite da live, porque assim, eu me lembro de uma professora que eu gostava, um professor que eu gostava muito, mas muito mesmo. E assim, eu sempre fui, né, de fato, eu sempre ouvi muito dos professores. Tinha professores que eram de abordagem, que eu não gostava da abordagem, mas eu respeito o professor. Eu não vou ficar arranjando briga com o meu professor. Sim. Ele tá ali por mérito, então não é de graça. Eu me lembro que teve uma professora que eu cheguei, né? Eu fiquei brincando. Né, eu disse, olha, isso aqui veio da psicologia. E ela me disse o seguinte: esse dia foi um banho de água fria. Esse dia foi. Ela chegou e disse assim: João Carlos, se você está achando que vai dar para viver, o máximo que você vai comprar é um Celtinha. Ela falou desse jeito para mim. Um Celtinha. Um Celtinha. Ela falou. E ela disse assim: e olhem lá. Me lembro demais. E ela era uma professora. E ela era uma professora que eu tinha muita credibilidade por ela. Sim. Então, assim, eu me lembro que isso foi no primeiro período. Lembra que eu disse que eu pensei em desistir? Pronto, foi nessa hora. Uhum. Eu comecei a fazer conta, né? Eu disse, olha, se eu for trabalhar em qualquer local, do jeito que estão falando, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que dentro da faculdade se criava. Diego falava muito isso, né? E Diego, e exatamente na versão oposta, que eu fui conhecendo Diego, né? Mas tinha muita coisa na faculdade que era meio que uma realidade que se retroalimentava. É como se existisse um currículo, né, de formadores de psicólogos, existia um currículo oculto, né? Assim, não tem que ser assim. E existia um molde sobre o profissional que eu não entendia muito bem o porquê que tinha esse molde, mas eu comprei no início esse molde, né? De fato, eu comecei a me arrumar mais, de fato, eu comecei a ir mais camisa de botão. Eu sempre gostava realmente disso, tá? E aí, de fato, foi quando eu arranjei 2 estágios, e aí realmente eu fui melhorando. Nem podia arranjar os 2 estágios, mas eu acabei arranjando. Então, de fato, eu fui pegando muita mão e eu estudava de madrugada. Então, acho que essa era a minha. Eu tinha esse aspecto, né, de resiliência. Então,
Mas eu me lembro de várias frases do tipo, tu tá achando que dá para viver? E não entrava na minha cabeça. Porque eu fui fazer psicologia porque eu achava muito importante a psicologia. E eu tinha tido contato na adolescência com psicóloga. E ela tinha me ajudado muito, né? Então, assim, eu olhava e dizia assim, mas não faz muito sentido. Até o momento em que eu comecei a ver, e quando a terapia cognitiva ela entrou muito bem, eu comecei a ver que exatamente existe um processo de fusão cognitiva, que nada mais era. As pessoas pensam, elas estabelecem status de verdade do que elas pensam, e aí funde a realidade de fato, com os pensamentos. E eu comecei, de fato, a separar. Eu estava dizendo, vou separar o joio do trigo. Mas, se fosse por conta da academia, e eu não tenho intenção nenhuma de falar mal da academia, muitos bons professores me formaram, eu vim de lá, Uhum. mas você tinha esse marasmo, essa desesperança, né, envolvida nesse processo de formação do aluno, que eu nunca entendi muito bem o porquê que se criou, mas tem. Mas eles acreditam. Se eles falam, porque né, eles falam acreditando que de fato a coisa é assim. É, É, algumas perguntas que foram feitas. A primeira pergunta que foi feita já há um bom tempo. Rapaz, esse negócio de 80 pacientes é sadio? rapaz, por isso que eu comecei a parar de dar um pouco as aulas. Eu disse, chega um momento, eu disse, Diego, não Você dá. escolheu. Eu escolhi, de fato, Diego, vamos tentar fazer essa distinção, mas inicialmente eu escolhi, de fato, a Garipá, né, o máximo de pessoas. Isso, de fato, não foi uma escolha ingênua. Eu, de fato, pensei, né? Eu tenho que, de fato, ter um montante de pessoas, né? Isso fora as pessoas, tá, pessoal? Que eu estou dizendo que eu não consigo atender, que eu encaminho para vários colegas aqui da clínica. Mas se você me perguntar, foi intencional, tá? Eu, de fato, fui até para eu escolher o nicho que eu gostaria, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito, gosto muito de escolhas. Então, o que foi que eu fiz? Eu estagiei na organizacional, eu estagiei na escolar e estagiei na comunitária. Então, eu sempre gostei muito de ter escolhas. E hoje é isso. Eu cresci, né? Modéstia à parte, eu cresci. Não, Lígia, eu de fato já cheguei a atender 13 pacientes por dia. Sim. Tá? De 13 fato, por dia. 13 por dia. Eu já cheguei a atender. Mas E eu agora, digo, e agora digo você tá justamente organizando esse horário para poder você ter essa vida, né? para poder ter essa vida, até porque hoje eu vou dar conta também da afectiva, né, de outros projetos também. Sim. Mas eu sempre digo ali, aquele número depois que você passa realmente, eu vejo até hoje em dia, dos 15 a coisa fica melhor. Sim. A coisa fica bem melhor. Agora, para chegar até ali, pessoal, é ralado, viu? Ralado. Instagram. Estão perguntando aqui se você usa o Instagram. Hoje, sendo bem franco, eu uso muito pouco o Instagram, tá? É tanto que o Diego até brinca comigo dizendo que eu tenho essa falta de habilidade às vezes, mas de Instagram mesmo, quem quiser ver, eu tenho pouquíssimas postagens, né? Eu uso muito pouco, é um Instagram bem pessoal, né? Mas eu sou bem franco. Eu às vezes noto que as pessoas gostam de mim por ser assim, o meu tipo de paciente. Sendo bem franco. Do seu As, perfil, de como você é. as pessoas gostam desse perfil. Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de estar com meus amigos, né? Eu não sou uma pessoa que eu gosto tanto de postar fotos. Nada contra quem faça, tá? Por sinal, pessoal. Mas eu noto que alguns pacientes, e nisso eu falo muito dos esquemas de alguns pacientes, eles gostam disso. É como se... Teve até um paciente que ele brincou comigo. Ele disse, João, você parece um fantasma. Porque eu nunca lhe encontro em canto nenhum. Nunca faço nada. Parece que ele não mora nem na mesma cidade, né? Então, não chegou a falar isso uma vez. Mas assim, João tem viajado bastante, viu? Eu acompanho, eu tô próximo de João, tenho visto João viajando aí pelo menos umas 2 vezes por ano, né, João? O bichinho viaja. Hoje eu viajo. João, estou perguntando como saber se o preço que a gente cobra é justo. Como é que a gente pode saber isso? É, sendo muito franco, às vezes esse conceito de justiça ele é muito arbitrário, certo? Por exemplo, nenhum de vocês, e nem eu, inclusive, nós temos uma bússola interna para valores. Ninguém tem. Que você olha e você diz assim, ah, cara, esse álcool vale tanto. Você não tem uma bússola interna que vê isso. Isso está dentro de um contexto social. Então,
você, essencialmente, você vai vendo, de fato, o quanto você vale, o quanto você investe. Tá? Eu digo muito a todo mundo, eu investi muito na minha vida, eu investi muito do meu bem mais precioso, que não é nem dinheiro, é tempo. Tá? Para mim é um bem que ele vai ficando cada vez mais escasso na sua vida. Então eu investi muito do meu tempo, eu me dediquei muito. E eu noto que, às vezes, nessa relação do quanto você acredita no que você faz, na confiança, faz com que, de fato, o seu preço ela leve. Tá? Você consegue ver. Outro ponto. É, eu gosto muito, é tanto que eu venho até conversando com o Diego sobre essa parte de cursos. De fato, sobre você ter uma boa expertise na parte financeira. Né? Você ter conhecimentos, você saber o que é inflação, você saber o que é um juros. Você sabe que você está dentro desse contexto. Então, você sabe que você vai ter que se adaptar a ele. Então, Só fazer um comentário, pessoal, e quando a gente fala assim que João tem 80 pacientes, dá a impressão que talvez João cobre um preço muito baixo. Eu estou na mesma clínica que João, né? A gente trabalha na mesma clínica, eu sei qual é o valor de João, e é um valor que você pensa para poder você agendar o atendimento. Então, quando você escuta o valor da recepcionista, você diz, epa, peraí, deixa eu ver aqui se vai caber no orçamento. Ou seja, ele cobra um valor que ele está entendendo que é um valor justo pelo trabalho que ele faz. E mesmo assim, a condição de atendimento dele é essa. Ou seja, possível é. Possível é. Né? A questão é, o que é que você quer fazer para poder chegar? Claro, não precisa chegar na condição de João, certo? Eu tenho dito muito que o conceito de agenda lotada ele é extremamente subjetivo. Para umas pessoas pode ser 20 pacientes, para outras 25. Para João aí é 60 horários semanais, né? No caso, ou 92 pacientes, certo? Dani está dizendo aqui que os professores de fato colocam muito os psicólogos para baixo, né? Eles têm uma tendência muito grande a realmente colocar o psicólogo para baixo. Gabi está concordando também. É, A maioria dos nossos professores nunca incentiva os alunos de forma correta, super verdade, aconteceu bastante. As pessoas mencionando bastante essa questão, né, de que na faculdade realmente há uma tendência muito grande dos professores colocar os alunos para baixo, tá? muito. Eu nunca entendi a razão, mas tem. Lígia está perguntando, você já explicou um pouco isso, mas Lígia está perguntando aqui, e como atender 80 pacientes, 10 por dia, 12 por dia, né? João, ele tem uma quantidade de horários, geralmente aqui de manhã cedinho, eu estou vendo ele de noite também. Eu estou vendo o João aqui na clínica, mas eu sei que o João ele vai organizando. Mas eu tenho, vale destacar, né, Diego? Eu quando, acho que isso é muito bom falar para o pessoal. Não é que eu sou um Superman, não, eu tenho todo um contexto também que me propicia, né? Por exemplo, você tem um preço envolvido, né? E eu digo a todo mundo, eu tenho um suporte familiar, Sim, eu tenho um suporte de uma estrutura, né, em casa, né? Então, assim, eu prefiro destacar pessoas que possam fazer atividades burocráticas para mim, né? Porque, sim, de fato, esse conceito de que cada vez mais você cresce sozinho, isso para mim é uma balela, tá? Isso para mim claro. caiu. Então, assim, de fato, ter um bom network com as pessoas, né? Então, isso é muito bom. Mas eu tenho todo esse contexto que me propiciam, tá? Então, por Ou, enquanto, ou seja, estar junto de pessoas que possam te colaborar com você e possam trazer experiência para você também é algo que é muito importante, muito relevante, né? Lígia está comentando que a partir de 6 ela já está morta de cansada. Lígia, eu vou responder essa pergunta para você. Né? Eu separo para minha semana, na condição de professor também, de gestor, eu separo da minha semana 35 horários semanais para me atender. Às vezes é menos, às vezes é um pouquinho mais, mas geralmente é isso. Tá? Isso a gente vai ajeitando no decorrer da vida. Eu lembro que eu tive períodos já de atender aí perto de 50 pacientes por semana, hoje eu estou mantendo essa faixa de 35. E justamente por eu estar diminuindo a quantidade de pacientes, que eu estou aumentando também o valor da minha sessão, justamente para poder manter a minha qualidade de vida. Então a coisa fica mais ou menos equiparada. Eu mantenho o meu estilo de vida, a minha qualidade de vida, né? Também não sou, assim como o João, não sou um cara desbanjado, sou um cara muito família, geralmente estou muito na minha residência, mas eu vou fazendo essa adequação. Então, assim, eu tenho aqui uma ideia de como eu quero viver e vou fazendo esse ajuste aí da maneira como eu me sinto à vontade, né? Também. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. e esse conceito de, por exemplo, por mais que as pessoas falem, né, sobre isso, como eu falei, além de ter todo o contexto,
A maior parte, sendo bem franco, a maior parte das pessoas não vão precisar chegar, né, a atender 60 horários semanais, né? Se você for ver, não vão precisar. Então, de fato, né, é para uma opção de vida, né? Para uma opção de estilo Sim. de vida e que, de fato, mas até uma colega tem perguntado como é que fica a qualidade. Como eu tenho todo esse suporte, né, que me dá 50 minutos, tá, Carla? Exatamente isso. Eu tenho 50 minutos e geralmente eu tenho 10 minutos de descanso, de convívio com pessoas, né? Então isso faz com que você consiga se renovar, né? Então isso acaba sendo muito bacana. E às vezes eu saio daqui da clínica, inclusive, muito inteiro, né? Uhum. Então eu vejo como muito confortável, por sinal. 50 João, minutos. enxurrada de perguntas para você. Enxurrada, tá? Eu Tá vou aqui perguntando aí porque eu não tô categorizar, acompanhando, não. Tá. eu vou aqui categorizar para você por conta da quantidade de perguntas que tá surgindo, ok? Como estão perguntando, a maior quantidade de perguntas aqui que eu estou vendo é como você capta seus pacientes? Como é que você consegue? Como é que chega tanto paciente assim para você? Olha, Você o não que. usa Instagram, você como é que chega tanto paciente assim? Não. O que é que geralmente, o que é que geralmente aconteceu, né, na minha vida? Eu digo muito a todo mundo. Eu tive alguns casos que eles foram muito emblemáticos, né, na minha vida. Eu tinha casos que eles eram muito difíceis e eu conseguia conter ou pelo menos tratar alguns desses casos. E eram casos que muitas vezes eles eram desacreditados pela equipe pedagógica, né? Eles eram desacreditados pela equipe, né, médica. Então, de fato, eu ia muito atrás, né, disso. E depois de um tempo, as próprias pessoas foram de fato vendo como é que funcionava, como é que eu trabalhava, de fato o empenho que eu tinha, né, empenho, né. Por exemplo, eu ia à escola, né, muito. Eu vejo que inclusive isso é um erro da maior parte dos profissionais. Hoje é mais difícil ir por conta da demanda, mas hoje o online me facilitou muito. Eu digo assim, de você se mobilizar, de ir, você perder 2 horas para a escola, mas eu sempre investi muito nisso. Você tem uma equipe que lhe conhecia, uma equipe que pode ligar para falar do seu paciente. Você podia ligar para o seu médico, para o médico do seu paciente e discutir. Agora, eu vou dar eu vou dar uma dica que assim, é algo que eu faço, tá? Quando eu vou conversar com um psiquiatra, eu estudo um pouco, né? Até de fato sobre a parte de psicoterapia cognitiva, a gente tem que saber muito essa parte de psicopatologia, né? Então fica muito bacana. Mas quando eu vou conversar com um pedagogo, eu começo a prestar atenção como é que os pedagogos eles funcionam. Quando eu vou conversar com a TO, eu sei como é que mais ou menos uma TO ela funciona. Então, o que que às vezes eu vejo? A maior parte dos profissionais, eles não conseguem prestar atenção sobre o que o outro profissional ele quer saber. Ou assim, é como se houvesse duas, japonês e inglês. É como se fosse mais ou menos isso. Então fica muito difícil. Então os profissionais foram acabando vendo sobre isso. Eu ia mais ou menos até quando. Mas basicamente eu digo a vocês que foi o boca a boca, foram indicações de profissionais, né? E de fato eu julgo, né, que muito por essa responsabilidade com os pacientes. Acho que essa é a melhor definição. Eu digo a todo mundo, pessoal, um bom sinal de confiança é quando as pessoas indicam seus familiares. Ninguém indica o familiar para uma pessoa que você não confia. Então, É quando as verdade. pessoas começam a indicar familiares, eu digo muito isso. Trata as pessoas como se você tratasse um irmão, um filho seu, com a qualidade. Tá? Então, eu acho que isso é João, bacana. quer dizer que para o público diferente com quem você vai conversar, você muda seu estilo terapêutico? Você Definitivamente. muda, né? Por exemplo, você tem profissionais que eles são muito dominadores. Então, eu vou adotar um Sério. tipo de estilo. Você tem profissionais que eles são muito reservados. Para conversar, eu estou falando com os profissionais que cuidam dos meus pacientes. Eu não estou falando nem só com o paciente, eu estou falando com os profissionais. Então você vai ter essa mudança, inclusive com o paciente. Tem pacientes que você é muito educativo. Tem pacientes que você adota estratégia autorreveladora. Olha, para e pensa. O maior público que eu atendo é adolescente. O que é que o cara, imagina o que é que um adolescente pensa, né? Ele tem expectativa sobre conversar com um psicólogo. É um cara de determinada idade, chato, que vai chegar lá. A imagem que ele tem mais próximo de um psicólogo, de vez em quando, é de um coordenador. Pois é. Então, o que é que você faz? Você quebra a imagem de coordenador com ele. E outra coisa, eu digo muito, psicólogo ele não serve para conformar as pessoas dentro de uma caixa, né? Ele serve para trazer esse bem-estar psicológico. Mas eu digo muito a todo mundo.
A nossa profissão, por não ter limites ou fronteiras muito bem estabelecidas, você tem que ter muita coragem. Você tem que ter muita coragem. Por exemplo, coragem de afastar garotos que estavam estudando e eles não têm condições mais psicológicas de estudar. Coragem de ter que conversar com médicos para falar sobre algumas internações ou sobre tratamentos alternativos. Coragem para você entregar, eu digo, dar a cara a tapa mesmo, entregar para o paciente um folder explicando o que é que ele tem, você matar realmente dizendo o que é que ele tem, ele saber disso, você tem que ir à justiça às vezes, né, retratar sobre esse paciente, então você precisa ter isso, né? Como todas as outras profissões. Então, nós não somos tão diferentes das outras profissões. Às vezes a psicologia é como se, durante a graduação, eu me sentia como se eu entrasse em Marte quando falava em psicologia. Era como se fosse uma coisa meio. É como se fosse um universo próprio com regras próprias. Ali não existe Paralelo, gravidade, ali não existe luz, assim, não existe nada disso, entendeu? Uma coisa é meio verdade. por fora. Então, eu achava muito estranho, porque para mim, eu falava muito nas obras comportamentais do Skinner, né? É apenas um contexto, um contexto diferente. É um contexto onde você vai estimular as pessoas a não utilizar a audiência não punitiva, né? E a reforçar o comportamento através de técnicas. Então, frente a esses eventos, o que é que eu notei? Meus adolescentes, que eu cuidava muito, né? Que eu cuido muito, né? Eles começaram a se vincular muito comigo. E eles começaram a não ver mais o psicólogo como uma coisa chata. Eles começaram a ver o psicólogo, e eu digo a todo mundo, pessoal, isso é muito massa, porque para e pensa, esse cara um dia vai crescer e o filho dele também pode ter um determinado problema, seja por uma questão de herdabilidade, seja por uma questão criacional, a gente pode ter prevenido isso, ou a gente pode estimular ele a buscar o filho dele mais rápido, a buscar acompanhamento, e que ele nem vai ter uma questão de expressão no futuro, né? Ou seja, você hoje, o que a gente vive hoje, às vezes é uma mudança de paradigma sobre saúde mental. Então a gente tem que ser um agente positivo nisso, para que as Pessoal, fazer aqui pessoas um saibam. comentário. Fazer aqui um comentário. Ana Paula, que também é aluna do QRT, Ana Paula fez uma transição de carreira. Pessoal, vocês vão ouvir a história, né? Semana que vem vocês vão ouvir a história da transição de carreira de Ana Paula. Diego, hoje um paciente que já veio de 3 PCs me deu um feedback. Você foi a primeira que me entendeu e me ajudou nessa questão. Esse feedback de Ana Paula eu estou ouvindo a toda hora, não dos meus pacientes, mas dos alunos do QRT. Gabi já me falou uma coisa parecida também, né? Outros profissionais, eu lembro que eu escutei mais uns 2 ou 3 essa semana. Entendeu? Gustavo me falou algo parecido, Ives me falou algo parecido. Então, assim, é muito recorrente essa sensação, quando se estuda resistência terapêutica, de compreensão. E aí, consequentemente, vem a retenção. E, como o João disse, falar de retenção não está fazendo referência a um benefício. Pessoal, QRT é o curso Quebrando a Resistência Terapêutica. Tá? É aprender sobre os processos de resistência terapêutica, os processos científicos da resistência terapêutica. Então, a gente ensina, é um conceito que a gente trabalha bastante. João foi o primeiro aluno da resistência terapêutica, ainda a gente conversando, né? Porque não existia curso de resistência terapêutica. Eu estudava sobre resistência, muito por minha conta, e aí João era uma pessoa muito próxima que a gente estava sempre discutindo sobre isso, tá? Então, Fui pegando carona na crista, né? exatamente. Isso. E isso que João está fazendo referência sobre essa taxa de retenção absurda. Né? Pessoal, não tem Instagram, certo? Tem conexão com profissionais, mas isso é algo realmente importante. Esse vínculo, estabelecimento de vínculo com os profissionais, com os pacientes, olha, é a melhor propaganda que você pode fazer. Competência profissional, e se você sabe lidar com resistência terapêutica, o resultado é absurdo. João, a gente conversou anos sobre resistência terapêutica, né? Então foi quase um processo de mentoria que a gente falava sobre coisas que a gente ia descobrindo. Agora mesmo você está estudando sobre economia comportamental. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre o Kahneman, que é um dos assuntos Isso. específicos que a gente trabalha também quando a gente fala de resistência terapêutica, não é isso? Então, me fala um pouquinho no que mudou para você aprender resistência terapêutica. É muito interessante, pessoal, porque funciona assim. Os pacientes é como se eles tivessem dois cérebros. Eu vejo muito isso. É como se a pessoa tivesse dois modos de operar. Pare e pensem comigo. Né? Como é que vocês vão chegar, confiar numa pessoa, fala coisas muito intimistas, né? Coisas que lhe trazem vergonha, mantendo contato visual com uma pessoa que lhe conhece, pode lhe encontrar na rua do nada.
Então, se você for olhar o processo de resistência, eu não estou falando de psicologia, estou falando de dietas, eu estou falando de tratamento dermatológico, eu estou falando de buscar auxílio de advogados, tá? Eu estou falando sobre tudo isso. Mudar não é a parte mais comum. Você tem que ter muita força. Então, quando eu comecei a perceber, né, alguns conceitos, principalmente essa parte de agenda oculta, quando eu comecei a perceber, de fato, esse modo de funcionar de maneira mais automática, que a pessoa às vezes nem percebe, posteriormente veio, né, sobre o funcionamento esquemático, né, do Jeffrey Young, né, e quando você começa a ver sobre sobre a heurística, né, e de fato como tudo isso acaba modificando, inclusive não só relações econômicas, mas processos de tomada de decisão. Eu acho que isso, se você for ver, grande parte dos pacientes, quando eles lhe buscam no processo de psicoterapia, eles estão com um problema no processo de tomada de decisão, seja um processo de déficit ou seja um processo de excesso. Mas geralmente esse processo de tomada de decisão é um processo que não está bem, tá? Então eu lhe diria que tanto conseguir fazer essa conexão, tanto conseguir fazer essa análise mais profunda dos pacientes, eu diria para vocês sem sombra de dúvidas que eles me ajudam muito a me conectar e ajudam que os pacientes eles tenham uma relação sólida na psicoterapia. Eu me vejo, de fato, eu acho que se vocês me perguntarem hoje, se alguém tem interesse, no caso, como é que você se vê? Eu me vejo de maneira muito sólida. Tá? Eu não comecei assim, mas eu me vejo assim hoje. E eu posso ofertar isso aos pacientes. Então, eu acho que é isso. Pessoal, agora deixa eu falar um pouquinho de João Carlos. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história também. Eu fui professor das faculdades aqui do Rio Grande do Norte, né, também de João Pessoa e tal. E João, como eu disse, ele sempre mostrou muito interesse. E João foi a primeira cobaia de tudo que vocês veem do Grupo Meta. O Grupo Meta é um grupo de psicologia forte que tem aqui em Natal, né, isso, de clínicas, de plataforma de atendimento online e tudo mais. E João foi a primeira cobaia de todo esse processo. E eu fico extremamente feliz de ver a consistência de João Carlos. Vocês podem ver que é uma pessoa muito simples, é uma pessoa sem luxo, é uma pessoa que muito família também, extremamente família, e é uma pessoa que mantém essa consistência. E, pessoal, olha só, sem fazer propaganda, eu até defendo que se faça propaganda, certo? Eu acho que é um meio de conexão, de possibilidade de conexão. Mas João conseguiu tudo isso sem propaganda. Por quê? Porque o grande foco de João Carlos é vínculo. O grande foco de João Carlos é conexão. E o grande foco de João Carlos, acima de tudo, né? A gente às vezes tem pacientes em comum também, e a gente conversa com os pacientes, é confiança. Você pode ver que ele está falando de confiança o tempo todo, que é justamente os princípios da resistência terapêutica. É justamente isso. Então, quando a gente começa, né? Quando isso acontece, e a gente toca nesses pilares, o crescimento é inevitável. Tá? Tanto que assim, o que eu usei com o João Carlos, que foi essa cobaia, isso é replicado já com quase 200 profissionais, certo? Executor, o que João Carlos está falando, é inevitável o crescimento. Porque, pessoal, não tem nada nessa vida que ajude mais no seu crescimento profissional do que confiança. Como o João está dizendo, se você confia naquele psicólogo, você vai levar seu filho para aquele psicólogo. E você leva seu filho para qualquer profissional, você só leva para quem você confia. Então, é isso especificamente que a gente trabalha quando a gente fala de resistência terapêutica. Tá bom? João, últimas palavras aí para o psicólogo. Me diga uma coisa, aliás, deixa eu falar uma coisa. Você que adquiriu esse conhecimento, o que é que você diria para quem ainda não estudou, ou para quem já teve a possibilidade de estudar e não aprendeu sobre resistência terapêutica, não quis entrar em algum curso ou qualquer coisa parecida? Eu vou ser muito franco. Eu que cada vez mais venho estudando nessa parte de comportamento e finanças, né, envolvido, eu sou bem franco, eu digo muito a todo mundo. Quem a pessoa tem que investir na vida. Tá? Quem não investe não cresce. É assim, é uma relação. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, e eu estou falando tanto do quebrando a resistência quanto também de análises técnicas, né? E a quebrando a resistência, claro que ele é um pilar fundamental nisso, porque se você for ver, não tem no mercado. Não tem.
tá? Quanto mais você investe, maior o retorno. E assim, pessoal, é praticamente de graça. É o meio mais rápido de você crescer profissionalmente é você estudando. Quanto mais você estuda, mais você sabe o que você fala. Isso pode parecer, sabe, Diego, para quem está ouvindo de casa, como se fosse uma coisa assim mágica, que simplesmente apareceu. Não é, pessoal. É simplesmente, isso tudo é muito estudo. Muito estudo. É assim, é muito estudo. É muito estudo técnico, mas como eu falei, chega uma hora que esse estudo técnico você não consegue aplicar, porque é uma resistência, então você tem esse processo envolvido, então você vai ter que estudar resistência. Porque como é que você não vai estudar algo que é natural do ser humano? Pois é, Você, resistência a algo natural. então, assim, não sei, é como se você dissesse que nunca estudou cérebro, na minha visão. Como se você dissesse, olha, eu quero dar uma explicação para um paciente baseado em vozes da minha cabeça. Não existe isso. Quando você vai dar uma explicação para um paciente, você tem que dar uma explicação muito embasada com textos, com literatura, para que ele de fato se sinta seguro. O pessoal ele está me entregando, ele tá vindo toda semana ver você com alguma expectativa, alguma finalidade. E manejar resistência, só para ficar claro, a gente está falando de ciência. Ciência nunca é 100%, tá? Mas a gente está falando que se você pode aumentar a probabilidade, você está aumentando a probabilidade de ajudar pessoas. Até porque, lembrem, outro mito que todo mundo fala, paciente para ir para psicoterapia ele tem que querer. Eu diria que a maior parte não quer. Porque se você for imaginar, bora lá. Os pacientes chegam aqui em site baixo, chega aqui porque a mãe mandou, chega aqui porque não sei o quê. Quando você vai ver, o Fazer o paciente seguinte. ele fica. Então, assim, isso para mim é um mito que não faz muito sentido. Porque se eu estudo o processo de tomada de decisão, eu sei que ele não obtém todos. E como é que ele pode tomar decisão sobre uma coisa que ele nem conhece? Então, Sim. assim, que é psicoterapia, ele nunca fez. Ou se ele fez com outro profissional. Então, assim, então a gente vai manejando resistência, a gente vai manejando de fato, conhecimento técnico, pessoal, é batata. Do ponto de vista, é batata. Pessoal, tem muita gente aqui perguntando como é que faz para poder aprender esse conceito de resistência terapêutica, né? Várias pessoas. Eu vou dizer agora para vocês, tá? Se você for na minha bio aí, tem um link aonde você vai se inscrever na Semana do Psicólogo Referência. Na Semana do Psicólogo Referência, semana que vem, começa dia 7, é do dia 7 ao dia 14, a gente vai ter uma série de eventos, né? A gente vai ter aulas para vocês, onde a gente vai estar ensinando para vocês tanto sobre alguns princípios, alguns dos principais princípios da resistência terapêutica, e também sobre crescimento profissional. E a gente vai poder estar falando muito do que João acabou de dizer e das etapas, né? A gente vai estar colocando lá para vocês o passo a passo do que tem que fazer para poder chegar em uma condição como a de João Carlos. Entendeu? Claro. Aquilo que eu sempre falo sobre a questão de lotar agenda, quem escolhe a quantidade de pacientes é você. Você é que sabe o que é lotar agenda. E lá, na Semana do Psicólogo Referência, que vai ser semana que vem, no caso, se você escrever, você vai poder estar acompanhando tudo isso, todo esse conteúdo, todo esse material. Pessoal, são informações que, como eu já disse, modificaram a vida de mais de 200 profissionais. E se você vê aqui na própria live, você vê uma infinidade de pessoas comentando sobre o benefício desse conhecimento para a vida profissional dele. Ok? Então, por gentileza, se você quer dar uma oportunidade à sua vida profissional, se inscreva na Semana do Psicólogo Referência, link na bio, evento online, absolutamente gratuito, ok? É só se inscrever e adquirir essas informações. João, meu amigo, olha, muito feliz. João é uma referência aqui em Natal, todo mundo conhece João Carlos, todo mundo adora João Carlos, como professor, como terapeuta, né? João realmente acabou de entrar o sócio de João Carlos aqui, Rafael Ari, meu amigo Rafael, É. lá de Santa Catarina, certo? Seja muito bem-vindo aqui à live. E João Carlos, ele está aí à disposição para poder tirar dúvidas também, né, João? Claro. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvida, eu digo muito a todo mundo. Eu sou muito aberto, é só vocês virem e perguntarem, né? É, pode vir, não tem problema, eu não mordo, tá? Pode falar, só demora um pouquinho, mas eu respondo. E assim, pessoal, do fundo do coração, não desista. Eu já pensei em desistir em algum momento, claro que eu pensei. Mas olha, não vale a pena a desistência. Do fundo do coração, tá? Então, persistam, continuem. Hoje vocês têm ferramentas muito mais do que eu tinha na época.
Vocês têm hoje cursos, esse, como o Diego está Verdade. dizendo. Então, vocês hoje têm muito mais ferramentas. Não deixem passar as oportunidades. Invistam. Invistam. Ninguém acredita em si se você não investe. Você tem que acreditar em você mesmo. E você tem que saber o que é bom para sua vida. Por isso que, além do curso, eu recomendo muito esses processos de mentoria. Isso que o Diego falou, foi quase uma mentoria. E foi mesmo, foi verdade, era colado. Então, façam, não desistam. É a melhor recomendação. É simples, mas é a recomendação que eu posso dar a todos. Não precisa ser complexo, nem tudo precisa ser complexo, como era na faculdade. Que nunca a pessoa poderia dizer que não queria porque era uma A complexidade, gente, né? a gente- a gente pode ter uma psicologia mais simples, né, João? E direto. Pode ser simples, não precisa ter essa coisa toda, não. Pode ser simples e ainda pode ser científica, palpável, dura e que traz benefícios às pessoas. Pessoal, um último pedido, por gentileza. Quem assistiu viu a importância desse conteúdo, a importância dessa live, tá? E diferente que muita gente veio me falar, teve muita gente achando que João era um cara bem pop, bem popular, tal. Vocês estão vendo que João é uma pessoa super tranquila, super calma, é uma pessoa super. Nem Instagram sabe mexer direito. Pior que eu não sei mexer, Então, viu, me pessoal? façam um favor, certo? Eu vou responder sua pergunta já já, tá? Me façam um favor. Compartilhem essa live. Ela vai ficar em 5 minutinhos. Ela está disponível. Compartilhe para vários profissionais. Olha, imagina a quantidade de colegas que estão precisando desse incentivo que do que João acabou de falar, certo? De mostrar que é possível, que dá para acreditar nessa lógica. Compartilha com esse pessoal e comenta também o que foi que vocês acharam da live, porque isso ajuda outros profissionais que não acompanharam a entender o que foi que nós conversamos aqui. Então façam isso por gentileza. Respondendo aqui a última pergunta, estou sem atuar há mais de 5 anos, o que você aconselha para recomeçar? A gente precisa começar a fazer um planejamento da sua vida profissional, então a gente precisa começar a pensar nisso. Quais são os primeiros passos, né? De maneira subsequente, qual é o seu nicho? Escolha nicho é importante. Ah, esqueci de dizer uma coisa importante. João foi uma das primeiras pessoas que eu vi ter nicho aqui em Natal. João, quando todo mundo falava que era psicólogo, João começou a dizer que era terapeuta de adolescentes, certo? E começou a se vincular a profissionais que trabalhavam exatamente com esse nicho. E deu super certo. Que é um público Ok? muito, que é um público muito escasso, por sinal, de profissionais. Exatamente. Tem pouquíssimos profissionais. Então, estabelecer seu nicho, começar a fazer o planejamento, começar a organizar, né, como é que você vai atingir esse público, como é que você vai informar esse público, quem são as pessoas que têm potencial de encaminhamento para você, que foi justamente o que João Carlos fez. Ok, pessoal? Então, fica aguardando compartilhamento, comentário de vocês. Quinta-feira, 8h30 da noite, temos outra live com a Aline Mihachi, que também foi nossa aluna do QRT, e ela vai explicar um pouquinho a trajetória dela para vocês. Ok? Muito boa noite, muito obrigado e nos vemos quinta-feira. Valeu, Boa, no... João. Boa Obrigadão, meu noite, amigo. Diego. Boa noite a todos. Tudo de bom. Até mais. Tchau.